que a gente se distrai, não tem nada para fazer, então a gente se distrai. E são agendas muito complexas, tanto a nossa quanto a do Sexta muito mais, inclusive. E aí a gente acaba não achando os espaços ideais e os momentos para a gente se encontrar, para bater papo, para comungar. Porque uma das coisas mais legais do reino é saber que você faz parte de uma grande comunidade, que tem mais gente que está sofrendo a mesma coisa, lutando a mesma coisa, buscando a mesma coisa, e conhecendo Deus, e sendo conhecido por Deus. E porque se a gente fica muito isolado, chega uma hora que a gente começa a perguntar se não houve algum equívoco, se a gente não... se a gente está fazendo mesmo o que tinha de fazer. Principalmente quando a gente está rodeado de um montão de gente que começa a fazer a gente acreditar que não era bem isso que a gente tinha de fazer. Principalmente porque eles juram que eles é que estão fazendo o que é certo, e a gente diz, mas não pode ser, porque o que vocês estão fazendo não está mudando a vida de ninguém. Como é que é certo? Mas eles aparecem sempre com a lógica da maioria, e há um mito, né, de que a maioria sempre está certa, e não é verdade. A maioria pode até vencer, mas não está sempre certa. Isso tem que ficar muito claro sempre. Então é muito bom quando a gente que está na mesma luta, na mesma trincheira, vendo o reino de Deus na mesma perspectiva, se encontra para fortalecer-se mutuamente, para afirmar o que a gente já sabe, que é isso mesmo que é para fazer. Nós estamos fazendo o que tem de ser feito. E isso é um momento de congraçamento, é um momento de alegria, mas também é um momento de compartilhar, de trocar experiências, de ouvir um do outro o que é que Deus está fazendo lá pelos seus lados, né? O que Jesus Cristo está fazendo aí na sua seara, na seara onde você está, o que está acontecendo. Então é um bom momento. A igreja durante muito tempo viveu assim. Eles chamavam isso de encontros conciliares, antes de se tornar uma instituição, né? Depois que virou instituição, perdeu o espírito da coisa. Mas é a ideia de irmãos de diversas partes do mundo se encontrarem para ouvir um do outro o que o Espírito Santo está fazendo por ali. O que o Espírito Santo está mostrando, o que o Espírito Santo está ensinando, o que o Espírito Santo está realizando. Então, é muito bom estar com vocês. É verdade que nós estamos vivendo numa época virtual, né? Então a gente está sempre se observando na internet, mas não tem nada mais tocante do que o abraço, do que o olho no olho, do que sentir que... você trocou o líquido, né? Tá. Você trouxe a caneca certa, mas o líquido errado, é isso que você está dizendo? Tá certo. Então, é uma alegria muito grande estar com o pessoal do Sexta. Para quem não conhece, a gente é da comunidade cristã reformada lá de São Paulo. E é uma alegria muito grande. Nós temos membros comuns, né? Que ora estão aqui, ora estão lá. Então... Você está rindo por quê, Rô? Imagina para mim, né? A alegria é ver os dois juntos. Um pouco só. Nossa. Então, é isso mesmo.
que a gente se vê como como uma extensão do outro, estamos sempre orando uns pelos outros, sempre sabendo o que está acontecendo e sempre levando vocês na presença de Deus. Bom, o que o pessoal pediu para eu falar hoje, porque hoje é o dia da consciência negra, era sobre consciência negra. Mas eu quero falar sobre isso numa perspectiva cristã, que é mais complexo do que parece. Mais complexo do que parece. Eu quero começar lendo o texto de Lucas, capítulo 9, 2 versículos, o 55 e o 56. E diz assim: voltando-se, porém, repreendeu-os e disse: vós não sabeis de que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-los. A cena, eu imagino que vocês saibam, é Jesus tentando ir para Galileia, passando por Samaria. Desculpa. Tá desculpado, Diana. Mas qual que é mesmo o texto? Lucas 9, versos 5, 5, 5, 6. Então, o senhor estava tentando ir para a região e cruzar Samaria, e samaritanos e judeus não se davam, porque os judeus tinham muito preconceito com os samaritanos, e, claro, os samaritanos respondiam com a mesma moeda. Então, Jesus foi tentar passar por Samaria, e os samaritanos disseram: não, você está indo para Jerusalém, então não. Aí, o João e o Tiago disseram para Jesus: o senhor quer que a gente peça para Deus mandar fogo dos céus e destruir os samaritanos? É uma coisa impressionante, né? 2 discípulos chegar para o filho vivo do Deus vivo e dizer: você quer que a gente pede por você? Deve ser muito curioso isso, né? Escuta, eu sei que você é Deus, mas você quer que eu peça para você que o Pai mande fogo? Que não é do seu jeito, mas a gente cuida disso? Pode deixar que a gente faz o serviço sujo? Essa é a ideia que está aqui. E aí Jesus diz: vocês não sabem de que espírito vocês são. Ou seja, vocês não sabem quem são. Vocês não sabem qual o espírito que move vocês ou que deveria mover vocês. Bom, esse versículo, essa fala de Jesus, surge num ambiente de preconceito. E um ambiente de preconceito é marcado por isso mesmo. Por pessoas que acham que outras podem ser eliminadas. Porque elas não têm valor. Ou o valor delas não se compara, obviamente, com o valor daqueles que se sentiram ofendidos. Mas esse pessoal, eles não se sentiam, os judeus, eles não se sentiam ofendidos pelos samaritanos pensarem o que pensavam ou terem o culto que tinham. Porque os samaritanos também cultuavam Deus, só que os samaritanos, eles vinham de uma mistura. Porque o reino o povo de Jacó se dividiu em 2 reinos. O rei... Um pouquinho mais alto. Falo, irmã. Tá bom, só um pouquinho, eu vou modelar. É verdade. Mas eu vou modelar um pouquinho. Fica aqui, Matinho, fica cá. Não, tá ótimo. Não é melhor?
Mas então, eu vou aumentar, tá bom? Ok? Aumenta o volume aí. Eu vou aumentar o volume, hein? Isso. Ok? Aqui tá o controle. Olha aí a contagem de decibéis, hein? Então a ideia é que o povo de Samaria foram os que voltaram das tribos do norte. Israel se dividiu em duas nações. As tribos do sul criaram a nação de Judá e as tribos do norte ficaram com o nome Israel e criaram então a nação de Israel. Antes era tudo Israel, mas aí quando eles se dividiram, as 10 tribos do norte pegaram o nome Israel para si porque eram a maioria, não é? E as 2 tribos do sul, que eram Judá e Benjamim, pegaram o nome de Judá, que era a tribo maior. Então essa é a base. Qual a diferença? É que o filho do Salomão, o Roboão, ele só não foi pior porque não tinha espaço. Ele era muito ruim e ele decidiu que ia castigar todo mundo. Então as tribos do norte atenderam ao chamado de Jeroboão. Jeroboão era filho de um dos generais de Salomão. E aí o Jeroboão liderou as 10 tribos do norte contra Roboão. E aí dividiram as tribos e criaram 2 nações. A nação do norte, que se autodenominou Israel, e a nação do sul, que ganhou o nome de Judá, porque Judá era a tribo maior. E a outra tribo que se uniu a eles era a tribo de Benjamim. Então ficou assim, por muito tempo, até que os assírios invadiram o norte. Invadiram o norte, destruíram o norte, acabaram com Israel, ou seja, com a nação do norte. Porque os assírios eles tinham um hábito. Eles entravam numa nação e provocavam o êxodo. Então pegava toda aquela nação que eles passaram a dominar e tiravam dali. Tiravam dali e levavam para outro território, que não o deles, óbvio. Para outro território e trazia para esse seu território uma outra nação qualquer. A lógica é muito simples, que é tira o ser humano da sua terra. Naquela época toda a cultura era baseada na terra, baseada na relação com a terra. Tira o povo dessa terra, leva para outra, até esse povo transferido se adaptar a outra região, entender onde é que ele está, qual é a fauna que tem lá, qual é a flora que tem lá, o que pode plantar aqui, como é que eles vivem aqui, que língua que eles falam aqui. Até isso acontecer, os assírios estavam tranquilos. Por quê? Porque não vai ter rebelião. Não vai ter rebelião. Você tira o homem da sua cultura, ele vai tentar se achar primeiro. Ele vai tentar se achar primeiro. Todo migrante sabe disso. Todo migrante sabe disso. Como no Brasil nós tivemos muito êxodo rural, muitos brasileiros sabem disso. O que é você migrar de uma região para outra e tentar reaprender a ser gente. Não é? Eu lembro quando eu estava na universidade, eu fiz um trabalho sobre a migração para São Paulo. E para entender o choque cultural. E era assim, todos eles diziam, a gente chega em São Paulo e tem de aprender de novo a ser gente. Porque todo jeito que a gente era gente lá na nossa região não funciona aqui. E por aí vai. Então, era assim que os assírios faziam. Então, o que aconteceu com os samaritanos? Os samaritanos eram judeus israelitas que se misturaram com os outros povos, comandados, liderados, escravizados, expulsos, dominados pelos assírios, e que voltaram para a região de Israel, o que sobrou da região de Israel.
e quiseram ser aceitos por Judá como irmãos. E os judeus disseram não. Não, porque vocês estão misturados, porque vocês não fazem mais parte da linhagem, vocês não se mantiveram na linhagem pura de Israel, então não, nós não temos nada a ver com vocês. Mesmo eles adorando o mesmo Deus, lendo os 5 livros de Moisés, nada. Então os judeus levantavam de manhã e agradeciam por não ser samaritano. Então não era uma questão de eu não gosto do jeito que eles vivem. Eu não gosto deles. Não é eu quero mudar o jeito deles serem, eu quero erradicá-los. Eu não quero que eles continuem aqui. Então, por isso que o João e o Tiago se sentiram em liberdade para perguntar para Jesus Cristo se Jesus Cristo deixava eles pedirem para Deus destruírem os samaritanos, porque, afinal de contas, quem é que precisa de samaritano? Essa é a lógica da fala do João e do Tiago para Jesus. Imagina, justo o João, que mais tarde vai nos ensinar que Deus é amor. Tá vendo? Isso é que é conversão. Ele disse, olha, então, se o senhor quiser, eu faço o serviço sujo. A gente faz o serviço sujo para o senhor. A gente pede para Deus destruí-los. Então, esse é um problema que Jesus detecta logo no início. Qual é o problema que Jesus detecta no início? No início da sua peregrinação e da construção da igreja. Que a gente pode se esquecer de que espírito que a gente é. A gente pode se esquecer de que espírito que a gente é. A gente pode se esquecer de quem a gente é. A gente pode se esquecer de quem a gente deveria ser. A gente pode se esquecer de quem é que vive em nós. A gente simplesmente pode se esquecer. Entendeu? Propaganda da Shopee? É propaganda da Shopee? Puxa, mas a Shopee agora trabalha na Alemanha também? É que a pregação vem com a propaganda. É verdade. Mas olha, tem um mousezinho, você pode pular, tá? É igual no YouTube, tem um mousezinho, você pode clicar. Pode baixar o volume, né? Pode baixar, pode desligar, pode fazer também. Tadinha, cadê a Karina? Fica tranquila, Karina, acontece com todos. Eu vi ela tinha acabado de colocar mesmo, não percebi, mas eu fui liberar tudo. Os peitos são ligeiros, os peitos são malacas. Então, gente, Jesus detectou um problema no seu povo, que era a possibilidade de se esquecer de quem eram, ou melhor, de quem eles deveriam ser, e se esquecer de que espírito os dirige. Bom, você pode perguntar, ótimo, está tudo muito bem, entendi, aprendi a relação entre os dois povos e tal, e que Jesus já percebeu que a gente podia esquecer das nossas origens, esquecer do Espírito Santo que mora em nós, tá tudo certo. Mas o que isso tem... Pode passar, irmã. O que isso tem a ver com a consciência negra? Então, o que isso tem a ver com a consciência negra é que a questão da negritude só existe entre nós por causa da questão da escravidão. É óbvio.
se não tivesse a questão da escravidão, a negritude não seria nenhum problema. Qual é a crise de qualquer ser humano? A crise de qualquer ser humano é quando ele percebe que o conjunto daqueles com quem ele convive o tratam de forma diferente. Como se ele não fosse semelhante, como se ele não fosse igual. E aí, esse ser humano começa a entrar em crise, em maior ou menor grau. Isso acontece com migrantes, isso acontece com gente portadora de deficiência, isso acontece com gente que não se sente recebido no ambiente onde vai, isso acontece com gente que percebe um ar de exclusão no ambiente onde ele chegou, por N motivos. Então a negritude é a mesma coisa, a gente só fala da negritude porque houve a escravidão do lado de cá e a colonização do lado de lá. Até que a colonização chegasse à África, ninguém nunca pensou em negritude nem em branquitude, só tinha gente. Só tinha gente com vários tons de melanina. Porque no final das contas é só isso mesmo. Nós não temos cores diferentes, nós temos tons de melanina diferentes. Então, era só gente. Era só gente, ponto final. Até que a colonização chegou à África. Quando os europeus chegaram na África, eles começaram a fazer os africanos pensarem que eles eram inferiores. E o que isso tem a ver com a consciência negra, o que isso tem a ver com a Bíblia, o que isso tem a ver com esse texto? Que a escravidão sempre foi uma realidade humana. Durante milênios, seres humanos escravizaram seres humanos. Mas qual era a desculpa de todos os povos que escravizaram? Tivemos uma guerra, a nação que nos enfrentou foi derrotada e agora vai prestar serviço para nós. Perderam a guerra, perderam a vida. Perderam a vida, perderam os direitos. Perderam os direitos, viraram escravos. Então eram escravos por quê? Porque a sua nação foi derrotada. A gente foi para o campo de batalha, a gente se enfrentou, a gente estava armado, vocês estavam armados, nós vencemos, vocês perderam, vocês agora nos servem. Pronto. Até chegar ao cristianismo. O cristianismo inventou a escravidão racial. Até chegar ao cristianismo europeu, ninguém no mundo sabia o que era escravidão racial. E o que é escravidão racial? É basicamente de chegar para um sujeito e dizer: ó, você tem a cor errada, então você nasceu para ser escravo. Isso é escravidão racial. Essa é uma invenção do cristianismo. Então é por isso que eu disse, ó, vou falar a partir da perspectiva da história cristã. Então, a história da escravidão racial tem a ver com uma complexa relação entre o cristianismo e o que aconteceu na colonização. Quando os europeus atravessaram os continentes
e entraram na África, e depois entraram na Ásia, e depois entraram nas Américas. Então eles foram imbuídos de uma lógica perversa, pérfida, a mesma lógica que João e Tiago apresentaram. E criaram a escravidão racial. É uma profunda tensão entre os ensinos fundamentais de Jesus Cristo e as ações de muitas instituições e indivíduos que se identificaram como cristãos ao longo da história. E eu estou contando essa perspectiva porque essa história explica muito do que é o Sexta, por exemplo, e explica muito do que é a comunidade cristã lá em Vila Mariana. Por que que explica? Porque o cristianismo estabeleceu a escravidão racial, mas claro que essa afirmação, ela é uma simplificação. Ela não abarca a totalidade da questão. Por quê? Claro, ela inclui tanto a cumplicidade como a justificação teológica da escravidão, mas também ela abarca um vigoroso movimento abolicionista fundamentado na mesma fé. Ou seja, a escravidão racial foi um dos grandes motivos do cisma entre cristãos. Cristãos apoiaram a escravidão e cristãos se levantaram contra a escravidão e denunciaram aqueles que antes eram tidos como irmãos e começaram a dizer: vocês se afastaram de Cristo. E isso tem sido a história cristã desde o século IV. No século IV, Teodósio transformou a fé cristã em religião oficial do Estado. Todo mundo fala que é Constantino. Esses dias mesmo eu estava falando com um camarada, ele falou: não, isso foi Constantino. Eu falei: não, querido, não foi Constantino. Todo mundo ataca o pobre do Constantino. Não foi Constantino. Constantino fez o Édito de Milão, no ano 313 da era cristã. No Édito de Milão, o Constantino transformou o Império Romano em Estado laico. Todo mundo pode adorar o Deus que quiser. E ele já fez isso porque ele percebeu que os cristãos tinham tomado o Império. Os cristãos eram a maioria do Império. E até chegar no século IV, os cristãos tinham uma norma. Você trabalha para o Império? Você se converteu? Rompa com o Império agora. Não, mas eu sou soldado, pede baixa. Eu sou juiz, pede exoneração. Ou você é do Império ou você é de Jesus Cristo. Até o século III é desse jeito. O Constantino percebeu: nós estamos com a viola em caco aqui. Porque a maioria do Império agora é dominada pelos cristãos e os cristãos não querem saber nada do Império. Nada, não querem conversa com o Império, não falam com o Império, não servem ao Império, não trabalham para o Império, não querem saber do Imperador. Ponto. Tem até uma obra famosa chamada Orígenes contra Celso. Orígenes era um líder cristão, um bispo cristão do século III. E Celso era um homem do Império. E o Celso, então, escreveu uma carta dizendo que os cristãos eram maus cidadãos porque não ajudavam o imperador a administrar o império. O Orígenes respondeu com uma verdadeira obra-prima.
que é conhecido como Orígenes contra Celso. Uma verdadeira obra-prima, deixando claro, absolutamente claro, que os cristãos e o império não têm nada a ver e que ou sobrevive o cristianismo ou sobrevive o império. Isso era Orígenes. No final do século III, para o início do século IV, os romanos, os imperadores romanos se deram conta, acabou. Os cristãos minaram o império. Os cristãos solaparam o império, sem desembainhar uma espada. Simplesmente sendo cristãos. Então imagina, você era um cônsul do império. Você tinha uma fazenda enorme. E você tinha um montão de gente que era escravo porque você era do império e eles foram derrotados. Tá certo? Aí um dia você começa a ficar doente, você chama todos os deuses, chama todos os xamãs, chama todos os feiticeiros de tudo quanto é deus que tem no Império Romano e nada acontece. Aí um camarada que é escravo na sua fazenda e que é cristão, chega para você e diz, você deixa eu falar com Jesus Cristo sobre sua enfermidade? Deixo. E o irmão vai lá, impõe as mãos, ora, pronto, o sujeito está curado. No dia seguinte ele diz, o que foi que aconteceu? Jesus Cristo. Quem é Jesus Cristo? Pronto, aí ele conta a história de Jesus. Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o novo rei. O reino de Deus está entre nós. E no reino de Deus nós temos autoridade para ressuscitar mortos, curar enfermos, expulsar demônios, libertar os seres humanos. É mesmo? Como é que eu fico sabendo mais sobre Jesus Cristo? A gente se reúne. Aqui na sua fazenda mesmo, a gente se reúne lá. Eu posso ir? Pode, claro. Aí vai, chega lá, você é o cônsul e você deu sorte que inclusive um dos apóstolos foi lá visitar o grupo. Aí ele conta toda a história de Jesus e você entrega a sua vida para Jesus. Quando você entrega a sua vida para Jesus, você descobre que o seu escravo é o presbítero da sua igreja. No dia seguinte, o império acabou. O império acabou. Aí chega o seu amigo, que também é cônsul, e diz assim, escuta, os seus escravos estão andando aqui nessa casa como se fosse deles? E você diz, não, mas agora é deles mesmo. Escuta, mas você está perguntando para o seu escravo se é prudente fazer isso ou aquilo? Por quê? Ele é meu presbítero. É presbítero na minha igreja. Como assim? Do quê? Do que você está falando? Você está na sua casa. Não tenho mais casa. Aqui agora é tudo da igreja. Pronto, acabou o Império Romano. Está vendo como os cristãos foram destruindo o Império Romano? Acabou. Não tem mais imperador. Tem Jesus Cristo, Senhor dos senhores e Rei dos reis. Então, aí o cristianismo foi. Quando chegou no século IV, o Constantino percebeu que a viola está em cacos. Os cristãos não querem saber da gente e não tem mais saída. E assim, a melhor coisa que a gente pode fazer é parar de perseguir os cristãos e ver se os cristãos dão uma chance para nós. Porque agora o quadro mudou. Aí ele faz o Édito de Milão do ano 313 e no Édito de Milão ele transforma o Império Romano num Estado laico. Cada um adora o Deus que quiser. E os cristãos crescendo. Ano 380. O Império Romano já está dividido entre Império do Oriente e Império do Ocidente.
Mas no ano 380, Teodósio assume o Império do Ocidente. E há um problema no Império do Oriente. E o Império do Oriente fica sem imperador. Então, o Teodósio temporariamente se torna de novo o imperador de todo o Império Romano. Ele foi o último imperador de todo o Império Romano, do Oriente e do Ocidente. E aí, no ano 380, ele faz o Édito de Tessalônica. E no Édito de Tessalônica, ele declara que a fé cristã é a religião oficial do Império Romano. Um bocado de cristãos celebrou isso como uma grande vitória. E um outro bocado de cristãos chorou e disse: traímos Jesus Cristo. Então, nós fazemos parte do grupo que chorou. As instituições hoje fazem parte do grupo que celebrou. Foi o primeiro grande racha na fé cristã. Não foi um racha institucional, foi muito mais profundo. Porque foi um racha em que um grupo de pessoas, em nome de Jesus Cristo, disse para o outro grupo de pessoas o que Jesus Cristo disse a João e a Tiago: vocês não sabem de que espírito vocês são. Vocês não sabem de que espírito vocês são. Jesus Cristo não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-los. Quando a igreja institucional, que celebrou Teodósio, chegou na África, ela inventou a escravidão racial. E nas Américas, a mesma coisa com os nativos. Por quê? Porque eles fazem parte do grupo que não sabe de que espírito são. Por isso, a escravidão racial tem origem no cristianismo e o movimento de abolição tem origem no cristianismo. É o racha entre os cristãos. Então é disso que nós estamos falando. A fala de Jesus Cristo ocorre, como eu já disse, quando ele está repreendendo o João e o Tiago, os irmãos Boanerges, como ele vai chamá-los, que significa filhos do fogo, porque eles estão tentando destruir os samaritanos. Aliás, eu acho até interessante que uma vez eu vi um irmão falando: não, nós temos de ser como João e Tiago, filhos do fogo, Boanerges. E eu falei: acho que você não leu o texto, irmão. Eu acho que você não leu o texto, irmão. Boanerges não é um elogio. Boanerges é uma repreensão. Quando Jesus disse: vocês são Boanerges, ele estava repreendendo, estava dizendo: vocês são filhos da destruição. Vocês não sabem de que espírito vocês são. Eu não tenho nada a ver com a destruição. Eu vim para salvar os homens e não para destruir as suas almas. E não há nada que destrói mais a alma do homem do que a escravidão. Nada. Então esse episódio, que é crucial, mostra exatamente a grande diferença entre um grupo de cristãos na história e outro grupo de cristãos na história. Um grupo de cristãos decidiu ser Boanerges.
E um outro grupo de cristãos decidiu ir contra qualquer tentativa de destruição da alma humana. Não importa de onde você veio. Jesus Cristo não veio para destruir a alma dos seres humanos. Veio para salvá-los. Então, o Boanerges é um espírito de retaliação, de vingança e de destruição. Esse não é o Espírito de Cristo. O Espírito de Cristo é o espírito de salvação, de misericórdia, de libertação e de paciência. Então Jesus estabelece para os seus discípulos que ele não veio aniquilar ninguém, nem os que o rejeitam, mas oferecer salvação para todo mundo. É o princípio do amor ao próximo, incluindo aquele que você acha que deve ser seu inimigo, é para amar também. Isso é central no ensinamento de Jesus. Então, nós temos uma contradição no cristianismo. É uma contradição entre o cristianismo institucional e os cristãos libertários. Então, como eu disse, isso implica, eu vou contar a história, porque isso explica muito do Sexta e muito do que é a comunidade. Porque muitas vezes você pode ter perguntado por que é que todos os outros estão achando que a gente está errado? Se a gente abre a Bíblia e só encontra isso aqui que está na Bíblia. Não tem outra Bíblia. Só tem essa aqui mesmo. Por que eles dizem que nós estamos errados? E no que nós estamos errados? Qual é o erro de amar as pessoas, de cuidar, de ir lá, pega, ajuda, socorre, traz para cá, leva para lá, abençoa, liberta? Qual é a crise aqui, meu Deus do céu? Então, essa divisão nos acompanha desde o século IV. E já causou no mundo grandes e profundos danos. Provavelmente o maior de todos foi a escravidão. Porque, apesar da clareza da mensagem de Cristo, a história do cristianismo institucional, principalmente a partir das grandes navegações, apresenta uma grave contradição. Grave. Líderes cristãos não apenas toleraram, mas participaram ativamente e lucraram com a escravidão racial dos africanos. E gente que você até admira, tanto na igreja romana, quanto na igreja ortodoxa, quanto na igreja protestante. Não escapou ninguém. Por exemplo, você já deve ter lido, quem gosta de ler sobre avivamentos e tal, já deve ter lido sobre Jonathan Edwards, que escreveu Pecadores na Mão de um Deus Irado. Ele era escravista. Ele tinha escravos. Uau. Pastor, a gente trabalhou, eu e o Gustavo, a gente morava de frente com o pastor, morava de frente, tipo, a minha casa aqui, ali está o Alex, outra casa. E o pastor Guinense tinha uma escrava. Então. A Satu, lembra? A Satu era a escrava dele. Então. E ele era mantido por brasileiro. Então. Aí você vê. Era minha raiva, por isso que você Então, Não foi libertado por outro missionário. Então, é assim, é a briga entre cristãos. É a mesma coisa que você vê no apartheid. A igreja evangélica, a igreja reformada holandesa, criou todo um sistema teológico para sustentar o apartheid.
na África do Sul. Os metodistas criaram todo um aparato teológico para enfrentar a Igreja Reformada Holandesa, até vencer. Quase tudo em termos de libertação no mundo é uma briga entre cristãos. Uma vez, quando eu estava, naquela época que os caras estavam falando da Primavera Árabe, não sei se vocês se lembram, o mundo todo falava Primavera Árabe, Primavera Árabe. O que era a Primavera Árabe? Um montão de nações árabes estava pedindo por democracia. E democracia é um fenômeno eminentemente cristão. Só as nações cristãs optaram pela democracia. E todas as nações que optaram pela democracia são nações influenciadas pelos cristãos de modo direto ou indireto. Seja porque perdeu a guerra para os cristãos, como os japoneses perderam para os Estados Unidos, seja porque os cristãos chegaram e foram pregando. É sempre assim. E aí eu lembro que alguém foi falar com um analista sobre o que era a Primavera Árabe e por que a Primavera Árabe por que os árabes estavam pedindo democracia. Quando a gente fala assim, parece, mas o que isso tem a ver? Não, é que eles são árabes muçulmanos, não é só porque são árabes. São árabes muçulmanos, porque tem árabes cristãos também. Mas eles são árabes muçulmanos. E os muçulmanos acreditam em determinismo. Alá determinou todas as coisas. Então, se o Alá fez dessa nação uma nação sem democracia, totalitária, é porque Alá quer que essa nação seja totalitária. Então, é uma nação assim, é totalitária, é a vontade de Alá. Ponto. De repente, os muçulmanos estão pedindo democracia. Baseado em quê? Não tem nada a ver com a fé deles. E aí a pessoa estava conversando com um analista de geopolítica, ele falou assim, é porque os muçulmanos estão se convertendo aos cristãos. Aí a pessoa disse, não estão não, eles não estão se tornando cristãos não. Aí ele falou, não, eles não estão se convertendo a Cristo, eles estão se convertendo aos cristãos. Aí ela disse, mas como assim? Porque os cristãos, a fé cristã é a única fé, a única de todas as religiões do mundo, é a única fé que não acredita em destino. É a única fé que não acredita em karma. É a única fé que não acredita em determinismo. A única. Enquanto todas as outras confissões de fé dizem tudo está escrito, os cristãos são os únicos que dizem nós é que escrevemos diante de Deus. Deus nos deu o arbítrio. Ninguém mais crê nisso. Só os cristãos creem em arbítrio. E a palavra máxima dos cristãos é liberdade. Liberdade. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então esse é o grito cristão. Liberdade. Nós só devemos obediência a Cristo. Nós só nos ajoelhamos diante de Deus. Pronto. Isso é a fé cristã. Então, os muçulmanos estão concordando com os cristãos que têm de ter liberdade. É simples assim. Então, é um embate cristão. Nós estamos assistindo na história um embate entre cristãos. E se você não sabia, agora você sabe. Você está em um dos lados. E talvez isso explique para você por que é que algo dentro de você sempre disse
Não. Não. Isso não. E aí o camarada dizia, mas por que você está dizendo não? Eu não sei, mas tem alguma coisa dentro de mim que diz não. Pois é, o Espírito de Cristo. O Espírito de Cristo que diz a você, não, isso não. Isso não tem nada a ver comigo. Isso não sou eu. Então, o que aconteceu? A escravidão foi o fruto da colonização. E os cristãos institucionais elaboraram teologias para justificar isso. Por exemplo, o mito de que os negros eram descendentes de Cã. E que eles foram amaldiçoados porque Noé amaldiçoou Cã, e então a maldição era a cor preta e a escravidão. Primeiro, mentira. Noé nunca amaldiçoou Cã. Noé amaldiçoou Canaã. E essa maldição foi cumprida quando o general Josué invadiu a terra dos cananeus, porque os cananeus perderam o direito de continuar na história. Foi um juízo de Deus. Deus disse para Abraão, eu vou dar aos cananeus mais 400 anos. Quando, no final de 400 anos, os cananeus tiverem atingindo a medida da iniquidade, eles perderão o direito de continuar na história. E aí eu vou passar essa terra para vocês. Mas só daqui a 400 anos, porque eles ainda têm 400 anos de direito de continuar na história. Se eles não mudarem, em 400 anos eles terão atravessado a medida da iniquidade, que é o quanto Deus tolera. Você bateu aqui, amigo, você perdeu o direito de continuar na história. Acabou. Você vai para outra realidade da existência, mas aqui na história você não fica mais. Essa é a ideia. Então, foi o que aconteceu com os cananeus. Não tem nada a ver com Cã. Nada a ver com Cã. São os descendentes de Canaã. É claro que você pode perguntar, mas por que Canaã, se o Cão é que foi falar pro Sem e pro Jafé que o Noé estava embriagado? É porque quando você vai examinar as línguas originais, você percebe que Canaã, o neto, é que primeiro zomba do vô e avisa o pai, e o pai então vai contar aos irmãos, e os irmãos se recusam a ver a nudez do pai. Por isso Noé se levanta e amaldiçoa Canaã, que não soube honrar o avô. Entendeu? Eu sei que é complexo, porque você precisa ficar estudando as línguas originais. É Cã, não é? O pai é Cã. É. Porque você tem que ficar lendo as línguas originais para você perceber que no hebraico isso aqui significa aquilo ali. Por exemplo, todo mundo a vida toda disse, o diabo falou com a Eva porque ela estava sozinha, então era mais fácil, etc, etc. Aí as pesquisas nas línguas originais descobriram o quê? Que o homem estava lá o tempo todo. Estava lá o tempo todo. Ela não estava sozinha, ele estava lá, ele ficou inclusive observando para ver no que ia dar. E é por isso que só depois que ele comeu é que os olhos se abriram, porque ele era a última chance da humanidade. Não foi quando a Eva comeu. Não foi quando a Eva comeu. Então... Mas também, você não acha que também ele falou assim, não adianta nem falar com ela. Não, foi só Vendo? Essa é a missão.
É. Essa coisa Hoje o Alex está provocando hoje. Hoje ele está provocando. Eu estou vendo a hora que eu vou receber um telefonema. Ari, pelo amor de Deus. Então, essa é a história. Quando eles chegam na África, eles se tornam, então, escravistas e criam a escravidão racial, que não era conhecida no mundo. Não era conhecida no mundo. Então, agora, isso ficou um negócio tão grotesco, por exemplo, que a escravidão é que sustentava a Igreja Católica no Brasil. Ordens religiosas como beneditinos, jesuítas, carmelitas, possuíam milhares de pessoas escravizadas, utilizando o seu trabalho para sustentar suas fazendas, seus engenhos e seus conventos. A própria Companhia de Jesus, os jesuítas, tornou-se uma das maiores proprietárias de escravos na América e na África, participando diretamente do tráfico negreiro. Entendeu? Por isso que, para justificar essa prática com a fé, eles desenvolveram justificativas teológicas perversas. A mais notória é essa que eu falei para vocês, que é a maldição de Cã, que é uma interpretação distorcida de Gênesis 9. E argumentavam também que a escravidão era um mal necessário, ou mesmo um milagre, porque retirava os africanos do seu paganismo e lhes dava a oportunidade de salvação através da conversão ao cristianismo. E sabe quem pregava isso? O padre Antônio Vieira. Jesus. Um dos maiores pregadores que a história cristã registra na língua portuguesa. Meu Deus. Sermões memoráveis. Nossa. Por isso, cuidado. Cuidado. Meu Deus. Cuidado com a retórica. A retórica pode ser apenas uma arte de enganar. Por isso, confere nas Escrituras, pelo amor de Deus. Leia a Bíblia. Confere nas Escrituras. Vê o que é que está escrito. Então, essa lógica foi formalizada em documentos papais. Por exemplo, um documento, a bula Dum Diversas, de 1452, o Papa Nicolau V autorizava a servidão perpétua dos pagãos. Perpétua. Então, começaram a dizer, obviamente, com a tese do Cã, que exatamente que os africanos eram amaldiçoados, e que a escravidão era um meio de salvar as almas dos africanos, tirando-os de suas religiões originais e convertendo-os ao cristianismo. Isso era chamado de a doutrina da descoberta, que era um conjunto de bulas papais que concediam a monarcas cristãos o direito de conquistar terras não cristãs e subjugar os seus povos. Que loucura, meu Deus. Então, essas ações e justificativas são um flagrante abandono do Espírito de Cristo de Lucas 9. Tira do inferno. Então, trocaram a mensagem da salvação e amor de Cristo por um sistema de opressão e exploração econômica. Agora, como eu disse, nós cristãos estamos em estado de cisma desde o século IV.
desde o século IV. Muitas vezes, muitos colegas chegam para mim e dizem, não, mas você tem de ir com a maioria. Eu falo, não, eu não tenho de ir com a maioria. Eu tenho de ir com os resistentes. Eu tenho de ir com os que não se dobraram a Baal. Se você quer ir com os que se dobram a Baal, isso é um problema seu. Eu, como qualquer cristão que tem um mínimo de temor a Jesus Cristo, tem de ir com os que não se dobram a Baal. Tem um limite aqui, amigo. Tem um limite aqui. E o limite é o Espírito de Cristo. Você não pode ser contra o Espírito de Cristo. Então é fundamental reconhecer que a mesma fé cristã que foi distorcida para justificar a escravidão também inspirou um movimento poderoso abolicionista. Os cristãos, lendo a Bíblia, muitos cristãos, lendo a Bíblia, chegaram à conclusão de que a escravidão era um pecado abominável, que violava os princípios mais básicos da fé cristã. A gente tem movimentos impressionantes na história, inclusive alguns que a história apagou. Por exemplo, no século XIV, antes da reforma que vem no século XVI, que se consolida no século XVI, houve um grupo de irmãs, de mulheres, que eram conhecidas como as Brianas. Elas eram católicas, só tinha um catolicismo no Ocidente. Não é? Elas começaram a ler a Bíblia. Elas começaram a ler a Bíblia para ajudar os pobres. Porque tropeçavam em pobre. Tá certo? Então elas eram mulheres de elite, cristãs, romanas, começaram a ler a Bíblia para ajudar os pobres. Na medida em que elas foram lendo a Bíblia para ajudar os pobres, elas foram descobrindo que um bocado de coisa que os padres diziam não estava na Bíblia. Que é um negócio assim, ok, tá tudo bom, mas o senhor está falando a partir de onde mesmo? Você está falando a partir de onde mesmo? Só para eu saber aqui, entender o que você está falando. Você está falando da onde? Da onde? Não, é de Deus, mas Deus não se revelou na Bíblia? E por que isso que você está falando não está na Bíblia? Qual é a sua outra fonte? E essa é a questão. Então elas começaram a mudar o jeito de ser cristão. Não preciso dizer que elas todas foram acusadas de bruxaria e foram incineradas, tá certo? Mas elas fizeram o primeiro movimento sólido de reforma. Antes do Lutero. Bem antes do Lutero, bem antes do Menon Simons, bem antes do Savonarola, bem antes dos pré-reformados. Elas fizeram o primeiro movimento sólido de reforma. Porque estavam lendo a Bíblia. A Bíblia é um livro perigoso. Inclusive, quando você encontrar um bocado de irmão dizendo, isso aqui da Bíblia, não sei o que lá, isso aqui, desconfia desse cara. Desconfia desse cara. Você está jogando a Bíblia fora? Você está dizendo que tem trecho da Bíblia que não é verdade? Você está dizendo isso depois de 2 milênios? Primeiro, com que autoridade você está dizendo isso? Qual é a sua autoridade? Eu quero saber qual é a sua autoridade. Com que autoridade você está dizendo isso? Se você não tem autoridade, eu já sei qual é o seu ponto de vista. Seu ponto de vista é que você não sabe como resolver o seu pecado. E você preferiu jogar fora a Bíblia do que simplesmente admitir que é pecador e que precisa se arrepender ontem. É o tipo de vida que você quer viver. Então, veja logo o que você está fazendo. E aí, você não contente, você quer arrastar todo mundo na sua loucura.
Quero deixar claro para você que isso tem limite, amigo. Isso tem limite. E se você tocar no limite, me diz aí qual é o hino que você quer que cante no seu enterro e qual é a mensagem que você quer que eu pregue. Porque eu virei enterrar você por causa da nossa amizade. Mas você vai embora. Porque tem um limite aqui, amigo. Isso aqui não é a casa da vonoca, não. Isso aqui custou o sangue de Cristo. Isso aqui custou ele abrir mão da sua deidade. Se tornar servo. Abrir mão das suas prerrogativas divinas. Se humilhar até a morte, morte de cruz, e você está brincando com isso? Isso tem custo, amigo. Isso tem custo. Você não está salvo de graça, não. Você está salvo por graça, mas não de graça. Então você pensa bem no que você está fazendo. Então, há um cisma entre os cristãos. E todo dia, eu e você temos de decidir de que lado que nós estamos. Posso fazer uma pergunta? Mesmo lá naquela antiguidade toda lá, nunca houve assim uma determinação de facção pelos cristãos verdadeiros? Sempre houve, desde o século IV. E eles denominavam de alguma forma, denominavam os falsos cristãos de outra, ou era só essa? Ou eles denominavam ou eram denominados. Na maioria das vezes eles eram denominados porque eles eram sempre a minoria. Não é? Então a tendência natural é que a maioria que nomina a minoria. Que a minoria grita, a maioria diz, que você é isso. Pronto. Por exemplo. Então, por exemplo, os Quakers. Todo mundo já ouviu falar dos Quakers? Eu não. Não. Então, os Quakers eram uma sociedade de cristãos do século XVIII. Eles criaram uma região nos Estados Unidos, no norte dos Estados Unidos, livre da escravidão. Quando um negro conseguia chegar na terra dos Quakers, ninguém nunca mais punha a mão nele. Porque essa aqui é a terra dos Quakers. E os Quakers, eles tinham uma prática. Eles se sentavam e ficavam em silêncio, até o Espírito Santo falar. E numa das suas reuniões, eles estavam sentados em silêncio, e o Espírito Santo falou através de um irmão, e o Espírito Santo disse: eu abjuro a escravidão, eu não aceito a escravidão, eu quero que todos vocês libertem os escravos, que vocês indenizem os escravos, que vocês os recebam como irmãos e que vocês parem com isso imediatamente. Os Quakers disseminaram isso entre as outras reuniões Quakers para ver se os outros irmãos Quakers testemunhavam que foi o Espírito Santo que falou. E unanimemente as reuniões Quakers em todo o estado disseram: foi o Espírito Santo que falou. E imediatamente cancelaram toda a escravidão e criaram um território livre. Então, todas as colônias sabiam: se entrar na terra dos Quakers, acabou. Está livre, e lá a lei não funciona. Não adianta dizer eu vim buscar, não na terra dos Quakers. Na terra dos Quakers, não. Aqui todo mundo é livre. Aqui todos são irmãos. Pois não. Aquelas pessoas que usavam preto, não é? Também, os que mais usavam preto eram os puritanos, que eram da Inglaterra. Então, da Inglaterra. Os Quakers existe até hoje. existe até hoje. Existe até hoje. Não, mas existe mesmo até hoje. Mas existe até hoje. Aonde que é? Nos Estados Unidos? No norte dos Estados No Unidos. Brasil tem uma região que tem... Eles vivem tipo uma comunidade, não é uma porque tem os Quakers, tem os Amish e tem os Menonitas. Eles todos vêm de uma mesma linhagem, que é do Menon Simons, que é um sujeito pré-reformador. Ele é antes de Lutero. Mas depois Depois das Vianas. Ele é, antes de Lutero, ele é um dos pais dos anabatistas.
que foram mortos pelos príncipes alemães. Então, eles denunciaram no século XVIII a escravidão como incompatível com a fé. Depois, os metodistas apoiaram eles, porque George Whitefield era pregador junto com John Wesley. Sabe quem é o John Wesley? Fundador dos metodistas. George Whitefield também era fundador dos metodistas. E eles romperam. Por que Wesley e Whitefield romperam? Por causa da escravidão. Whitefield era escravocrata. E John Wesley disse, de jeito nenhum. Mas nem em pensamento. Você ficou louco. Não pode haver escravos. A fé cristã não admite isso. Jesus Cristo não admite isso, sob hipótese alguma. Então, os metodistas romperam. Foi um racha no metodismo. Por quê? Porque esses se tornaram a espinha dorsal do abolicionismo na Grã-Bretanha e nos Estados Unidos. Por exemplo, William Wilberforce, que era um metodista, eles dedicaram a vida deles à abolição do tráfico de escravos e finalmente puseram fim a toda a escravidão no Império Romano e em um bocado de lugar no mundo todo. E assim é a história da luta contra o apartheid, da luta pelos direitos civis nos Estados Unidos. É sempre um racha entre cristãos. Então, hoje no Brasil, nós temos novamente a mesma coisa. Tem um racha entre cristãos. Do mesmo jeito que aconteceu no século IV, do mesmo jeito que aconteceu no século XIII, do mesmo jeito que aconteceu no século XVIII, do mesmo jeito aconteceu e está acontecendo agora no século XXI. Tem um racha entre os cristãos. Tem um grupo de cristãos que apoia tudo que tem a ver com escravidão, tudo que tem a ver com discriminação, tudo que tem a ver com assassínio, tudo que tem a ver com manutenção do racismo. Contra a verdade. E tem um outro grupo de cristãos que abomina isso, que não quer saber disso de jeito nenhum, e que denuncia isso como uma coisa do inferno. Há um grupo de cristãos que quer o poder do Estado. E é um grupo de cristãos que diz, de jeito nenhum, nós queremos a consciência da humanidade e não o poder político de ninguém. Nós não acreditamos nisso, porque o nosso rei é outro. Nosso rei é outro, e nós não podemos ter dupla fidelidade. Nós não podemos ser fiéis a Jesus Cristo e mais alguma coisa. No século IV, quando eles decidiram aceitar o convite de Teodósio e se tornar religião oficial, eles tiveram de jurar fidelidade ao imperador. Como é que você pode ser fiel a Jesus Cristo e jurar fidelidade ao imperador? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Por exemplo, eu fui salvo por Jesus Cristo na Igreja Metodista Livre. Eu, como metodista livre, não podia prestar serviço militar. Eu prestei porque meu pai era muito bravo, eu era um garoto e ele já tinha me expulsado de casa umas 10 vezes por ser crente. Aí o meu pastor disse, olha, não vai provocar o seu pai de novo. Vai lá e presta o serviço militar, porque senão o seu pai vai criar mais um problema com você, e até agora sua mãe impediu que ele tirasse você da sua casa, mas agora eu acho que ela não consegue mais. Então, qual era a lógica? Não.
os cristãos não podem jurar dupla fidelidade. Nós só somos fiéis a Jesus Cristo, Rei dos reis, Senhor dos senhores, nós só nos ajoelhamos diante dele. Ponto. E o Espírito dele nos impede de discriminar, seja mulher, seja homem, por quaisquer motivos, sejam quais forem. Simples assim. Então, quando a gente fala de consciência negra, que é toda a tentativa que nós estamos fazendo, depois de 4 séculos de escravidão, de ajudar os descendentes dos escravos, entre os quais eu me alisto, por exemplo, a se recuperarem de 8 gerações de servilismo, 8 gerações de apagamento, 8 gerações de ausência de identidade. Porque essa é a verdade. A maior parte dos negros, o sobrenome deles é o nome do seu dono. Essa é a ideia. Eu não tenho porque meu pai rompeu, fugiu, e depois, quando ele tinha 21 anos, ele foi e inventou um nome para ele. Inventou um nome e um sobrenome, para não ter nada a ver com a opressão que existiu antes dele chegar até aquele dia. Então, por isso, meu nome é um nome que meu pai inventou. Não tem genealogia. Por causa disso. Depois, o Rui Barbosa, para impedir a indenização dos escravocratas, mandou destruir todos os documentos que falavam sobre a escravidão. Porque quando teve a lei do ventre livre e outras, os escravocratas pediam indenização por perderem os escravos. Aí teve a abolição. Depois da abolição, os escravocratas dormiram monarquistas e acordaram republicanos e deram um golpe de Estado e fizeram república. E a ideia era manter o poder eliminando a monarquia que tinha libertado os escravos. Por isso que mudou o sistema de governo, mas não mudou nada no país. Só que a abolição já tinha acontecido. Então começou todo esse sistema de opressão e de segregação que nós temos no Brasil, de segregação racial, de segregação sexual, porque as mulheres sofrem também, e de segregação econômica, que é aos empobrecidos nada, a não ser mais pobreza. Tudo isso é subproduto da lógica da escravização. É subproduto da lógica da escravização. E você não percebe. Então, você, por exemplo, está assistindo TV, aí você vê aquele camarada desfilando num carro que custa milhões de dólares. O outro mostrando joias que custam milhões de dólares. E não sei o que lá, não sei o que lá. Você nunca pergunta, num mundo que vai ter 1 bilhão de seres humanos morrendo por inanição, que moral autoriza aquele camarada a viver daquele jeito? Com que moral você vive desse jeito? Num mundo que vai assistir esse ano 1 bilhão de seres humanos morrerem por inanição. Com que moral você ostenta isso? Baseado em que você faz isso? Uma vez eu era pastor, ganhava muito bem, e aí um camarada disse para mim assim: você não acha que ganha muito? Eu falei: não acho não, porque meus outros colegas ganham mais ainda. Eu sou dos que ganha menos. E claro que eu ganho mais que a média, mas eu sou de uma igreja que é muito maior mesmo. Mas eu, inclusive, faço questão de não ganhar tanto quanto os outros, eu reparto e tal. Ele falou assim: eu vou trazer um dado para você.
Aí ele trouxe um dado para mim e eu descobri que o meu salário sustentaria 33 médicos em Bangladesh. Nossa. Aí eu comecei a distribuir muito mais. Porque eu comecei a achar que eu não tinha mais condições morais. Eu disse, eu tenho de seguir Jesus Cristo mesmo, porque eu não tenho condições morais de viver assim. Porque não é possível. Tem alguma coisa muito errada no mundo. Então, é esse o espírito da consciência negra. Consciência negra é um negócio muito mais complexo. Porque é a consciência do que é que aconteceu com o mundo cristão. Que essa é a grande questão. Essa é a grande pergunta. Alguém pode explicar o que aconteceu com os cristãos? Então, nós somos parte dos cristãos que nunca se submeteram a isso. A nossa história remonta ao século IV. Porque quando Teodósio fez da fé cristã religião oficial, um grupo muito considerável de cristãos disseram não. Nós não. Nós não vamos ser religião oficial de império nenhum. Nós não vamos dar suporte a essa loucura que é o Império Romano. Nós não vamos apoiar imperador nenhum. Nós não vamos apoiar essa sanguinolência deles. Nós não vamos apoiar essa voracidade deles. Nós não vamos fazer isso. Mas a maioria topou. A maioria topou e no dia seguinte do decreto de Teodósio, os pagãos tiveram de abandonar os seus templos e passar os templos para os cristãos. Então, de repente, nós que até o século III, até o terceiro século, nunca tínhamos tido um local de reunião, até que no século III a Helena, mãe de Constantino, construiu uma igreja para os cristãos, um prédio para os cristãos. Até então a gente nunca tinha tido isso. A gente passou 2 séculos e meio sem nunca ter uma propriedade, nada. Nada. A gente se reúne nas casas dos irmãos. Quando a gente está fugindo, a gente se reúne no cemitério. Quando a gente está na selva, a gente se esconde na selva. Quando a gente está no deserto, a gente se reúne nas cavernas. Nós não temos propriedade. Ponto. Até que Helena, mãe de Constantino, entregou a vida para Cristo e entendeu que a fé cristã também tinha direito a um local de reunião e já teve irmão dizendo cuidado com isso, cuidado com isso, cuidado com isso. Virou esse mundo de catedrais que nós temos hoje. Então, isso que eu queria dizer para vocês, porque a regra de ouro de Jesus é: façam aos outros o que vocês querem que lhes façam. Isso torna a escravidão moralmente indefensável. O Espírito de Cristo é de salvação, de amor, de não violência. A escravidão racial é um sistema baseado na desumanização, na violência e na exploração. É a antítese direta do Espírito de Cristo. Então, a afirmação de que o cristianismo estabeleceu a escravidão racial, ela é imprecisa. Seria mais correto dizer instituições e indivíduos, dentro da cristandade histórica, traíram os princípios fundamentais da fé cristã para estabelecer, justificar e lucrar com a escravidão. Eles fizeram isso através de distorções teológicas e da priorização de ganhos econômicos e poder político sobre a mensagem do Evangelho. Em compensação, os cristãos fiéis aos ensinamentos de Jesus
sobre amor, justiça e dignidade humana, foram a força motriz por trás do movimento que levou à abolição da escravidão. A luta contra a escravidão, em muitos aspectos, é uma luta interna dentro do cristianismo. Opõe aqueles que se apegavam a uma interpretação que servia aos seus interesses econômicos e aqueles que clamavam por um retorno aos ensinos radicais de Cristo. Então, nós somos da turma que clamam por um retorno aos ensinos radicais de Cristo. Então, Lucas 9, 55 a 56 é um poderoso lembrete do padrão pela qual as ações de todos os que se dizem cristãos devem ser julgados. É um espírito que busca salvar, nunca destruir. Então, por isso que nós somos a favor do fim absoluto de qualquer movimento racista. Não basta não ser racista, é preciso ser antirracista. Então, nós somos antirracistas, sob todos os aspectos. Nós somos pela reparação histórica. Foram 4 séculos de servilismo, de apagamento, de ausência de identidade. Então, nós somos pela reparação histórica e econômica, porque Deus exigiu isso dos egípcios quando libertou os judeus. Ele exigiu que os egípcios reparassem economicamente os judeus por 4 séculos de escravidão. E nós estamos seguindo a mesma pegada de Jesus. Simples assim. É claro que você sempre vai poder dizer: isso foram os meus ancestrais, não eu. Você é o fruto dos seus ancestrais. Por isso que nós cristãos tratamos a genealogia de forma diferente dos outros povos que falam sobre ancestralidade. Os outros povos que falam sobre ancestralidade, eles dizem: é preciso venerar os ancestrais. Nós cristãos também falamos de ancestralidade, mas nós dizemos: é preciso superar os ancestrais. É preciso ir para a luz que eles estavam buscando e nunca chegaram. Mas nós chegamos na luz e é preciso superar o que eles foram e precisamos corrigir onde eles tropeçaram, porque nós chegamos na luz. E é assim que nós honramos os nossos ancestrais, corrigindo os seus erros e levando-os onde no fim das contas eles queriam chegar, que é na luz. Amém? Então é isso. Pastor, eu queria falar uma coisa.